Olá, uma poesia nascida da emoção, mas que agora se entrega ao ofício de ser produzida com planejamento e prazo de entrega. O poeta Alexandre Marino acaba de ganhar uma bolsa literária da Funarte para escrever um novo livro. Na entrevista de hoje, Alexandre nos fala de sua obra e dessa nova experiência de poetar sob encomenda. O Leituras conversa agora com Alexandre Marino. Alexandre, vamos começar isso para... Eu queria começar essa entrevista falando um pouco mais genericamente sobre a sua poesia. Que a mim, como leitor, me parece uma poesia, não é uma poesia cerebral, mas é uma poesia pensada, uma poesia que me parece ser trabalhada com certo vagar, sem muita pressa, né, e com uma preocupação muito grande nessa arquitetura das palavras mesmo, né? Quer dizer, como é essa carpintaria? Como é que você elabora o seu trabalho poético? A minha poesia, geralmente, ela nasce de uma emoção, de alguma observação que me emociona e me impulsiona no sentido de escrever e fazer uma interpretação, uma leitura, né? E agora, é uma poesia trabalhada porque depois que eu faço aquele texto original, eu guardo, depois eu reelaboro e reelaboro várias vezes. Inclusive, eu gosto de deixar a poesia dormindo um tempo, para depois eu fazer novas leituras e observando cada palavra do poema, as imagens que são colocadas no poema. Então, geralmente, o poema que é publicado, e eu demoro a publicar um poema, eu jamais escrevo um poema e publico em seguida. Nem com internet, nem com blog, site, eu não faço isso. Então eu elaboro muito o poema e depois dele passar esse tempo adormecido, eu faço nova leitura, observo exatamente cada palavra, cada imagem que está colocado nele, e só aí eu dou como pronto. Então ele nasce de uma emoção, mas ele tem um longo trabalho que vem depois. Agora, um livro como Arqueolhar, que é um livro curioso, porque você revisita a infância, né? Você faz aquilo que o Moacir Clear bem definiu como o país da infância, né? É verdade. Quer dizer, como é que nasce um livro como Arqueolhar, né? Porque ele é um livro, de certa forma, tematizado, não é? Sim. Porque você trabalha um mesmo elemento. Certo. Como é a elaboração de um livro como este? O Arqueolhar foi um livro muito especial nessa obra que eu venho construindo, porque foi o primeiro livro que eu fiz que nasceu de um projeto. Por volta de 2000, 2001, eu tive a ideia de fazer esse livro e desenvolvi um projeto, e a partir daí eu comecei a escrever os poemas. Então ele foi um processo completamente diferente, porque eu desenvolvi esse projeto e como é um livro que faz referência, grandes referências, assim, totais referências à minha cidade e a pessoas com quem eu convivi na infância, e principalmente na infância, na adolescência também, mas principalmente na infância. Então, a minha cidade fica a 700, quase 800 quilômetros daqui, no sudoeste de Minas, Passos. E como na época minha família morava lá, eu viajava algumas vezes para lá, e a partir do projeto do livro, eu passei a viajar para lá com o sentido de colher inspiração para o livro. E uma das formas de colher essa inspiração foi fotografar. Inclusive eu tinha a intenção inicial de publicar um livro ilustrado com fotos. Depois eu tirei essa ideia de lado porque
eu achei que a fotografia ia direcionar a leitura. Então, e foi um exercício de reativar a memória muito interessante, porque naquele processo eu comecei a me lembrar de coisas, de detalhes, de pequenas, de minúcias mesmo da minha infância que estavam perdidas, né? Eu comecei a recuperar isso. E é um livro que não tem o objetivo o objetivo nostálgico. Ele é um livro, é uma proposta de revisita à minha infância. É como se o homem maduro, né, que eu sou hoje, se encontrasse com o menino que eu fui e promovesse um diálogo com ele. E então, nesse processo, eu escrevi poemas sobre pessoas, sobre lugares, sobre objetos. E fui escrevendo esse livro ao longo de 4 anos, né? E eu acredito que foi um resultado muito interessante. Inclusive, a capa do livro tem um palhaço, que foi um palhaço, um boneco, né, que eu recebi, que eu ganhei de presente quando eu tinha por volta de 2, 3 anos. E numa dessas viagens à minha cidade, a casa dos meus pais, eu estava lá fuçando num porão e achei o palhaço. Encontrei o palhaço lá do jeito que ele era, do jeito que eu deixei quando eu parei de brincar com ele, né? E tem, inclusive, no livro um poema sobre o palhaço. Então eu fui redescobrindo essas coisas da minha infância, né? Não com aquele sentido de saudade, né? Ai, que saudades eu tenho da aurora da minha vida. Não é nada disso, com todo respeito ao poema do Casimiro de Abreu. Mas o objetivo foi de fazer uma escavação mesmo, né? Eu uso até uma imagem aí sobre a criança que vai para o fundo do quintal fazer buracos no chão com a esperança de encontrar um osso de dinossauro, né? Aquela fantasia infantil, né? O livro teve muito esse sentido. E eu fiquei muito satisfeito com o resultado desse livro, porque foi também uma homenagem que eu fiz às pessoas que foram importantes para mim na minha infância, tanto amigos quanto meus familiares, como também a cidade de Passos, que é uma cidade que está dentro do meu coração. Agora, é um aspecto interessante também da sua poesia, e que ela, e que é um aspecto que permeia aí já ao longo de toda a sua obra, que é esta questão da imagem. É uma poesia muito imaginada, né? Imagética, melhor dizendo. Quer dizer, e uma coisa interessante, né? Que é a quebra do sentido natural das palavras, né? Você busca dar um novo sentido às palavras, né? Quer dizer, como é esse trabalho de se criar imagens, de certa forma, inusitadas, e esse trabalho da quebra do sentido natural das palavras. Eu costumo dizer que a poesia é uma poção mágica, né? Exatamente pela capacidade da poesia de subverter o sentido das palavras e criar várias camadas de leitura por meio daquelas palavras que trocam de sentido dentro do poema. Então, eu utilizo muito imagens e eu procuro trabalhar com essa liberdade das palavras de criar novos sentidos. A questão da imagem é muito importante para mim, porque na minha formação como poeta, eu incorporei não apenas aquela emoção que você tira da leitura, mas também a emoção que é despertada pela música ou pela imagem propriamente dita, né? Pela fotografia, pela pintura, pelo desenho.
Inclusive, eu desenvolvi uma capacidade de desenhar, eu gosto de escrever poesia desenhando, porque o desenho me acalma e me faz entrar naquele estado poético que é necessário para escrever um poema. E então a minha poesia incorpora tudo isso. E muitas vezes, quando eu estou escrevendo um poema, eu crio imagens na minha cabeça, como se eu criasse uma fotografia ou um desenho na minha cabeça, né? Então, isso é muito próprio daquilo que eu escrevo. Marino, uma coisa que me chama a atenção na sua poesia é a forma, né? Sim. Porque ela trabalha basicamente com o verso livre, né, que é uma coisa até natural, né, da poesia moderna, mas ela tem algumas questões que me deixaram curioso. Por exemplo, você faz sonetos, tem alguns sonetos, a métrica do soneto, a forma do soneto, mas a renúncia à rima, né? Quer dizer, você não tem uma preocupação com a rima, você não busca pelo menos a rima, me parece. Quer dizer, como é isso? O trabalho do verso livre e esse trabalho meio que de negação da rima. Eu não tenho aquela neurose da palavra isolada no verso, né, daquela neurose da concisão. Eu gosto de trabalhar a imagem, né, como eu te disse. E eu uso o verso livre, que eu acho que é a forma ideal de desenvolver isso. E a rima, eu gosto de trabalhar com aquela rima sugerida, aquela rima que você sente na leitura de poema, mas quando você procura qual é a palavra que rima com outra, você não encontra, né? É uma rima sugerida pelo ritmo. E o soneto é uma forma clássica de poesia que ela permitia, inclusive, ela facilitava que as pessoas decorassem o poema, né? Foi, ao longo da história da poesia, foi assim que o soneto se desenvolveu. Agora, eu gosto de brincar com a forma do soneto. Inclusive, quando eu escrevo um soneto, eu não tenho a preocupação de que o soneto tem aquele número de sílabas, aquele número clássico de sílabas e tal. Eu faço sonetos de uma forma muito espontânea. São raros os sonetos que eu tenho, mas eu não tenho realmente aquela preocupação de fazer o soneto clássico. Às vezes sai um soneto ou uma forma próxima do soneto, assim, né, que é apenas uma sugestão.